Um ótimo dia para você que acompanha mais um Ultra Idade, em nome da Ultra Farma, tá no coração da gente. Ultra Idade de 0 a 100 anos, sempre falando sobre o Guia Saúde Popular. guiasaudepopular.com.br. Você entra, faz um breve cadastro, lá você vai encontrar uma foto do Dr. Fábio Freire, professor doutor, homenageado, né? Com muita alegria essa semana passada, porque é dia do professor, né? Então já homenageamos nosso querido professor doutor Fábio Freire, mês de outubro, mês dos professores. Ele que é professor da Unifesp e é o idealizador do Guia Saúde Popular. Então você entra, www.guiasaudepopular.com.br, lá você faz um breve cadastro e deixa a sua questão para o doutor Fábio Freire, que está com a gente aqui, para a nossa alegria, mais uma vez. Doutor Fábio, tudo bem? Prazer em tê-lo aqui. Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo em paz? Tudo em paz. Doutor Fábio Freire, como sempre, o pessoal que entra no Guia Saúde Popular deixa lá a sua questão, e uma dessas questões foi colocada para o doutor Fábio, e ele trouxe aqui para que a gente pudesse atender a essa telespectadora nossa que mandou, que entrou e fez o breve cadastro lá. É a Maria da Anunciação, é o nome dela, se identifica desta forma, e ela diz o seguinte: ela tem, por enquanto, né, alguns exames que ela está legal, fez uma série de exames, não tem nenhum problema, mas ela está preocupada. Por quê? A mãe dela teve câncer de ovário. Teve uma irmã também que teve câncer de útero. Ela está com medo, evidentemente, pela questão da hereditariedade, ela coloca aqui bem claramente, e ela diz o seguinte: com essa questão familiar, eu também corro o risco de ter câncer? Por isso ela faz exames toda vez, ela diz aqui que os últimos exames estão todos legais, sem problemas, e pergunta para o nosso mestre, Dr. Fábio, para que ele possa esclarecer. A mãe já teve, a irmã já teve, e ela evidentemente quer saber como é que se previne efetivamente o câncer. Muito obrigado, viu, Maria da Anunciação, obrigado pela sua participação, e a bola está com o mestre aqui, Dr. Fábio Freire, que vai dar uma aula para a gente, com certeza, e para milhares de outras pessoas que têm a mesma dúvida e não tem esse canal. Por isso que a Maria da Anunciação está fazendo um trabalho bacana aí também de prestação de serviço para outras pessoas, né, doutor Fábio? Com certeza. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui, para a nossa alegria, né? Para a nossa alegria. Agradecer ao seu Sidney pela oportunidade de proporcionar esse espaço maravilhoso aí para conversar com o nosso público sobre esses temas de saúde, tanto saúde de uma forma geral, como o direito dos pacientes, acesso aos recursos de saúde que estão disponíveis, as pessoas muitas vezes não conhecem. Então eu fico muito contente de poder estar aqui e que o canal aí está aberto para a gente, né? Você pode mandar sua dúvida lá no site guiasaudepopular.com.br ou diretamente para o meu e-mail que está aparecendo aqui, fabiofreire@guiasaudepopular.com.br, e a nossa equipe vai estar disponível para ajudar vocês nas suas dúvidas. Com relação à dúvida da nossa querida Maria aí, que nos colocou, é muito importante ter noção disso, Carlos. Veja bem, uma coisa é ser genético, outra coisa é ser hereditário. Você sabe a diferença? Eu, sinceramente, não sei. Então, vamos aproveitar... Tem alguma coisa a ver com genes, né? Isso, exatamente. Então, vamos explicar um pouco para as pessoas, para poder elas entenderem bem a diferença entre uma coisa e outra. Então, assim, o gene é aquilo que dita quem você é em termos orgânicos, né? E há quem acredite que tem muita influência na personalidade também. Isso aí são temas passíveis de discussão, mas o gene é o seu DNA. Você já ouviu falar de DNA, né? DNA é aquilo que diz para você que você vai nascer com a cor branca, com os olhos claros ou não claros, com a altura tal ou não tal, enfim. Ele determina toda a sua constituição. É por isso que você herda metade dos genes do seu pai e metade da sua mãe. É sempre assim, Carlos. Você é um somatório, né, de metade. Aí faz uma combinação, né, entre esses genes e aí resulta em você. Então, se você tem irmão, o seu irmão também tem metade do gene do seu pai, metade da sua mãe, mas ele não é igual a você. Por quê? Porque a maneira como se combina muda, né? Então, vocês têm muitos traços semelhantes porque provêm do mesmo pai e da mesma mãe, mas não são exatamente iguais, né? Então, o gene, o que ele faz? Ele codifica as proteínas que a gente tem. Proteína é tudo no organismo. É que manda os sinais para as células, que falam assim, ó, essa célula vai crescer durante 7 dias e vai morrer, porque precisa renovar. E aí, quando tem alguma alteração em um gene, né, muitos problemas de câncer têm um fundo genético, ou seja, o gene está com defeito. Em vez de ela morrer com 7 dias, ela fica proliferando. Então, o câncer é uma proliferação desordenada de células. Uma célula que deveria ficar no número de 100, vem 1 milhão.
aí ela começa a tomar o resto do corpo, né? Então dá a metástase, né? O câncer sai de um lugar, cai na circulação e vai para outros sítios, entendeu? Então, na verdade, o gene, ele determina tudo o que a gente é. As nossas características, como que as células vão trabalhar. É como se fosse um código, né? Que é lido, que é o seu DNA e fala tudo que precisa ser feito. A maquinaria, Que coisa. como ela é. Então, na verdade, quando você tem alguma alteração no gene, você pode ter muitas doenças que são de fundo genético, né? A pessoa pode nascer com uma deformidade, já nascer com ela, ou a pessoa pode manifestar a doença em uma certa idade. Ela nasceu com um defeito, mas assim, ao longo do tempo, aquilo ali não vai trazer problema, mas a determinada idade aparece. Então, assim, tem doenças em que você herdou um gene, a doença se manifesta. Basta herdar aquele gene. Algumas, você vai herdar o gene e ainda assim a doença não se manifesta. Vai ter que vir algum tipo de gatilho, né? Alguma coisa que vem de fora, fumo, né? Mau hábito de vida, exposição à luz ultravioleta, e aí pega aquele defeitinho que você tem e puf, descompensa ele ainda mais, entendeu? Então, vamos lá. Tudo que é genético é hereditário? Não. Você pode ter um defeito genético e você não herdou ele. Hereditário significa que foi herdado. Você pode ter nascido com um gene normal, mas aí você fumou muito e destruiu os seus genes, e aí você teve um defeito genético induzido pelo cigarro, induzido pelo álcool. Quem bebe muito, quem fuma muito, tem muito câncer de fígado, câncer de estômago, câncer de cabeça e pescoço, de uma forma geral. Então, se as pessoas não fumassem, não bebessem, ia cair mais de 90% desses casos, entendeu? Porque são carcinógenos, quando a pessoa fuma, ela destrói um pouco desse DNA, né? E aí ela pega. Então, às vezes, ela já tem uma predisposição e aí vem em cima disso. Então, assim, tem cânceres que são hereditários, ou seja, a pessoa vai herdar o gene, ela vai ter o câncer, certo? E alguns vão ser só genéticos. Você teve uma mutação, mudou, na hora de fazer o código, né? Porque esse código ele está ali, mas quando a célula se multiplica, ela faz uma cópia de si mesma. Aí na hora de copiar, às vezes sai um defeitinho. Aí aquela célula sai do controle. Aí isso também gera câncer. Então você pode ter um câncer que tem um fundo genético, mas que você não herdou ele de ninguém. No caso da nossa telespectadora, é muito importante enfatizar que o fato de ter tido câncer de útero na família ovário sugere muita possibilidade de ter um grau aí importante de hereditariedade, né? Então nós temos uma síndrome, Carlos, que pode ser isso que está acontecendo com a família dela, chamada síndrome de Lynch. O que é essa síndrome de Lynch? Quando você tem um parente de primeiro grau que tem câncer de cólon, que é do intestino, câncer de útero, de ovário, tem mais de um parente, né? Você tem uma forte suspeita de ter essa síndrome. O que significa? Que esse defeito leva a um risco aumentado de câncer de intestino, útero, mama e ovário. Caramba. E aí, eu tenho pacientes que têm famílias assim, aí o que eles têm que fazer? Todo ano, mesmo jovem, com 30 anos, 25 anos, tem que fazer ultrassom de ovário, exames de sangue, né, para detectar câncer precocemente, obrigatoriamente, que uma pessoa normal não precisaria fazer, né? Então, alguns tipos de câncer demandam que a prevenção seja específica, aí baseia na história familiar. Outro câncer que tem hereditariedade muito forte é o câncer de mama, né? Então, a mulher que teve parente com câncer de mama com 40 anos de idade, por exemplo, ou mais jovem, ela pode ter uma mutação em um gene chamado BRCA, que você pode medir no laboratório. Então, para pessoas que têm alto risco, isso é feito. Quando que aconteceu isso recentemente que chamou a atenção? Com a atriz Angelina Jolie. Exatamente. Né? Ela tinha uma história muito forte de câncer de mama. O que ela resolveu fazer? Fez o teste e viu que ela tinha esse defeito. Então, antes de desenvolver o câncer, ela tirou as mamas. Sem ter câncer. Ela já fez, foi uma decisão difícil. Uma decisão difícil. Uma decisão de muita coragem. Mas é que no caso da Angelina, especificamente, ela tinha a mutação. Ela pesquisou essa mutação por conta da história da família dela. Então ela tomou a decisão de que ela não queria morrer de câncer de mama e tinha essa chance de fazer a cirurgia antes disso acontecer. Então ela optou por fazer isso. Então alguns cânceres, sabe, Carlos, tem a forma de você descobrir por serem hereditários. Agora, é uma minoria, na verdade. Então pessoas que têm essa história na família são candidatas a fazer um rastreamento genético ou fazer um aconselhamento genético.
E pessoas que têm câncer de mama também, jovem, também tem essa mesma indicação. Quando é outro tipo de câncer, o risco não é tão grande. Se a pessoa tem só um irmão que teve um câncer de pulmão, às vezes aquele câncer de pulmão foi porque ele fumou muito, não é porque tem um defeito que corre na família. Né? Então, assim, cada caso é um caso. Mas aproveitando aí essa discussão, Carlos, é importante entender que tem cânceres que a gente tem que fazer o rastreamento independente de ter ou não alguém na família. Claro. Quais são eles? Você sabia, Carlos, que acima dos 50 anos, todo mundo tem que fazer rastreamento de câncer de cólon, que é do intestino? Você sabia disso? Não sabia. Pois é, muitos médicos esquecem, né? E muitos pacientes não sabem, mas todo mundo acima dos 50 tem que fazer um sangue oculto nas fezes, que é um exame que pesquisa se tem sangue nas fezes, entendeu? Oculto, porque você não tem um sangramento visível. É um sangue, o nome do teste é teste de sangue oculto. Ou fazer uma colonoscopia a cada 10 anos. A diferença é a frequência, né? O sangue oculto, que é um exame mais simples, tem que ser feito todo ano. A colonoscopia a cada 10 anos e uma retossigmoidoscopia flexível, que é um exame mais simples, mas é endoscópio também. O que é colonoscopia? É um tubo de luz que você coloca lá para enxergar o intestino, né? Então, isso tem que ser feito a cada 5 anos. Então, o seu médico, ele tem que dizer assim, você está acima dos 50, já passou um pouquinho, talvez. Eu? 50. Passei um pouquinho. Passou um pouquinho. Então, Carlos, você já vai sair daqui com um pedido que eu vou lhe fazer para fazer um rastreamento de câncer de cólon, porque é obrigatório acima dos 50. Olha que bom. Independente se sentir nada. Então, esse é um câncer que tem que fazer. Câncer de mama também nas mulheres, com mamografia, também. No homem, tem que fazer rastreamento de próstata, na maioria das vezes, né, com PSA, toque retal. Né, isso tem muita discussão em alguns pontos, mas assim, é recomendado pela maioria dos médicos. Câncer de cólon é muito esquecido, mas tem que ser feito acima de 50 anos, todo mundo. É só a maneira de rastrear que muda. Se você vai fazer um sangue oculto todo ano, né? Que é um exame mais simples, você vai fazer uma colonoscopia, mas aí precisa fazer a cada 10 anos, né? E vai fazer uma retoflexível a cada 5. Mas assim, a prevenção do câncer é muito importante. Nas mulheres, existe a vacina para HPV hoje, né? Que é para prevenir o câncer de colo de útero, principalmente mulheres jovens, né? Que são sexualmente ativas, que tem um risco maior, mesmo aquelas que querem se prevenir. Então é muito importante a gente ter noção hoje de prevenção do câncer, porque tem muitos cânceres muito preveníveis, né? De uma forma geral, evitar aqueles fatores ambientais que levam ao câncer, fumo, excesso de álcool, né? Que são coisas assim, exposição excessiva à luz ultravioleta, né? Para câncer de pele. Então tudo precisa ter muito controle. Dr. Fábio Freire dando uma aula, como sempre, aqui, através da pergunta da Maria Anunciação, a quem a gente agradece muito, viu, Maria? Fica tranquila, você viu o que o doutor falou, é só se prevenir, é só evitar riscos, né? Fumar, beber, essas coisas todas, e tocar a vida. E fazer os exames como você, aliás, fez e disse pra gente aqui, através do e-mail que você mandou. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Qualquer dúvida, sempre mandar pro e-mail, Fábio Freire, @guiasaudepopular.com.br. Tá aparecendo aqui embaixo direitinho, tá? Então é tranquilo, o doutor Fábio Freire, como sempre, vai trazer para cá, a gente vai fazer a pergunta e vai esclarecer você e milhares de outras pessoas que acabam entrando também nessa esteira, como foi o caso aqui da Maria Anunciação. Sim, sem dúvida. Obrigado, viu, doutor Fábio, pela sua participação. Opa, graças a Deus, vamos lá. Tamo junto nos próximos programas. Lógico, como não? É isso aí, doutor Fábio Freire, professor, doutor, a quem a gente agradece demais. Vamos para um rápido intervalo. Ultrafarma tá no coração da gente. Voltamos já.